Sabe aquela sensação assim no meio da tarde, quando parece que a sua capacidade de focar numa coisa só tá derretendo? Totalmente. Você abre um documento para trabalhar e, 5 minutos depois, já tá com 15 abas abertas, respondendo mensagem. E vem num vídeo de um gato, provavelmente. Exato. Parece que tá todo mundo se sentindo assim. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar fundo na ciência por trás da distração. Pois é. A ideia é usar essa compilação de pesquisas que a gente analisou, de neurociência, psicologia, para entender o fenômeno. Certo. Não é só uma reclamação, é algo que a ciência está investigando muito a sério. Vamos tentar entender as causas, os efeitos e, claro, se tem uma luz no fim do túnel, né? E já para começar, tem um dado que me deixou chocado. Ah, eu imagino qual seja. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia diz que o tempo médio que a gente consegue focar numa tarefa digital pode ser menor que 50 segundos. Menos de 1 minuto? É assustador. É muito pouco tempo. Mas o ponto crucial que os estudos levantam é o seguinte: isso não é uma falha de caráter, não é preguiça, é um padrão treinado. Como assim, treinado? Nosso cérebro não nasceu assim. Ele foi condicionado para essa alternância constante. A gente virou atleta olímpico em pular de um estímulo para o outro. Mas péssimos maratonistas para manter o foco. Exatamente. Ok, vamos desvendar isso. E um dos grandes vilões, ou pelo menos o mais famoso, é a dopamina. Eu sempre ouvi que é o neurotransmissor do prazer. Ah, sim. Mas pelo que os artigos mostram, a coisa é um pouco mais traiçoeira, né? É a pegadinha da dopamina. Ela está muito mais ligada à antecipação da recompensa do que ao prazer em si. A expectativa. Isso, é o querer, não necessariamente o gostar. Pesquisas de neuroimagem mostram isso. O cérebro dispara um pico de dopamina quando o celular vibra, com a promessa de algo novo. Não é nem com o conteúdo da mensagem, é a emoção da caça, sabe? Caramba! Então é por isso que a gente fica rolando o feed de uma rede social sem parar, mesmo sem achar nada interessante. Exatamente isso. Não é que a gente está gostando, a gente só está esperando a próxima coisinha legal aparecer. É uma microaposta. Cada deslizar do dedo é o cérebro perguntando: será que o próximo post vai ser bom? Esse ciclo de antecipação e recompensa imediata vicia. Vicia o nosso cérebro a querer esse ritmo frenético. E aí o que acontece? Quando a gente precisa fazer algo que não dá essa recompensa instantânea... Tipo, ler um relatório chato. Exato. O cérebro entra em crise. Faz todo sentido. E as consequências são diretas. Primeiro, tarefas longas parecem insuportavelmente difíceis. Porque o cérebro pensa, por que sofrer aqui se eu posso ter 10 recompensas ali no celular? Isso. Segundo, a nossa tolerância ao tédio despenca. Ficar parado sem estímulo vira uma tortura. E, por fim, a própria concentração se torna desconfortável. Tem uma comparação nos artigos que eu achei perfeita. A do livro. Essa mesma. Ler um livro de 200 páginas hoje parece uma tarefa heróica para muita gente. Mas assistir a 200 vídeos de 1 minuto... moleza. É ao mesmo tempo, mas o tipo de estímulo é completamente diferente. Um exige foco prolongado para uma recompensa que talvez só venha no final, o outro te dá um prêmio a cada 60 segundos. Não é uma competição justa para o nosso cérebro, né? Definitivamente não. Ok, entendi a armadilha da dopamina. Mas e a multitarefa? Eu sempre me orgulhei de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Ah, o famoso multitasking. Responder e-mail, ouvir música, participar de uma reunião. E isso não é uma vantagem nesse mundo acelerado? Ou, sei lá, eu estou me enganando? Sinto ser a portadora de más notícias, mas a ciência sugere que é uma grande ilusão. Sério? Uma pesquisa bem famosa de Stanford pegou pessoas que se achavam ótimas em multitarefa e testou. O resultado foi irônico. Elas eram piores em quase tudo. Piores como? Piores em filtrar informações que não importavam, piores em organizar a memória e, acredite, piores em trocar de tarefa. Peraí, como assim? Quem faz muita multitarefa é pior em trocar de tarefa. Isso não faz o menor sentido. Parece contraditório, né? Mas a explicação está num conceito da psicologia chamado custo de alternância. Custo de alternância. O nosso cérebro, na verdade, não faz várias coisas ao mesmo tempo. Ele só alterna o foco entre elas muito, muito rápido. Ah, entendi.
E cada vez que ele faz essa troca do e-mail para a mensagem, da mensagem para o relatório, há um custo. Leva um tempo e gasta energia mental para se reorientar. Faz todo sentido. Outro dia eu estava tentando escrever um roteiro e só de parar para responder uma mensagem que parecia urgente, levei uns 10 minutos para pegar o fio da meada de novo. É disso que a gente está falando. Exatamente desse voltar para o fio da meada. Esses 10 minutos são o custo de alternância na prática. Agora imagina isso acontecendo centenas de vezes por dia. Nossa. O resultado é um trabalho mais superficial, com mais erros e um cansaço mental muito maior. A conclusão que fica do material é brutal. Quanto mais você alterna, menos você aprofunda. Certo, então a gente fica menos produtivo e mais cansado. Mas e o nosso lado emocional? Porque essa correria mental não pode fazer bem para a cabeça. Eu sinto que deixa a gente mais ansioso. E os dados confirmam essa sensação. Vários estudos conectam o uso excessivo de mídias digitais com o aumento de sintomas de ansiedade e depressão. A comparação constante, o medo de estar perdendo algo. Tudo isso. E essa enxurrada de informação tem um nome, né? Sobrecarga de informação. Information overload. Sim, e os efeitos são bem documentados. Primeiro, a fadiga mental, um esgotamento que não é físico. Sei como é. Segundo, a nossa capacidade de tomar boas decisões piora. Ou a gente paralisa ou faz escolhas ruins e impulsivas. E por último, gera um estresse crônico. E o ponto-chave é que uma mente hiperestimulada nunca entra em modo de repouso. É isso? Exato. E sem repouso, o cérebro não consegue consolidar memórias e conectar ideias. E no nível do cérebro mesmo, o que acontece? Como essa fragmentação toda afeta a forma como a gente aprende? A atenção sustentada é basicamente o porteiro da memória de longo prazo. Gostei da analogia. Para uma informação virar conhecimento, ela precisa passar por estruturas como o hipocampo, o córtex pré-frontal. E eles precisam de tempo e foco. Quando a gente interrompe o foco a cada minuto, é como se estivéssemos gritando com o porteiro e batendo a porta na cara dele toda hora. Ele não consegue trabalhar. A informação entra por um ouvido e sai pelo outro. Literalmente. Com o tempo, isso prejudica não só a memória, mas o pensamento crítico, que depende de ter um repertório de conhecimento bem consolidado. Nos artigos, eles citam o neurocientista Daniel Levitin e um conceito que me pegou: fadiga decisional. Eu achava que era só falta de foco. Estão totalmente conectadas. Pense em quantas microdecisões a gente toma por hora no mundo digital. Clico nesse link, respondo essa mensagem agora, abro essa notificação. Qual delas? Ignoro esse e-mail. Cada uma dessas decisões, por menor que seja, consome um pouco de energia cognitiva. Entendi. A fadiga decisional é quando esse recurso se esgota. O cérebro, exausto, começa a buscar atalhos. Ou ele toma decisões impulsivas ou simplesmente desiste. É aquele momento que até escolher o que jantar parece a decisão mais difícil do mundo. Exatamente. Não é que a pessoa ficou menos inteligente. O cérebro está com a bateria no vermelho. Ok, o cenário é meio sombrio. Mas uma das coisas mais surpreendentes que eu vi no material é o papel do tédio. Ah, sim. Tédio. A gente passa a vida fugindo disso, mas os estudos sugerem que ele é, na verdade, um superpoder para o cérebro. Como assim? É o ponto mais contraintuitivo e fascinante de todos. A gente aprendeu a ver o tédio como um inimigo, um vazio a ser preenchido imediatamente com o celular. Com certeza. Mas a neurociência mostra que quando a gente está sem fazer nada, o cérebro não desliga. Pelo contrário, ele ativa uma rede específica chamada rede de modo padrão. Rede de modo padrão. E o que ela faz? Fica pensando na lista do supermercado? Pode até ser, mas ela faz muito mais. Essa rede é a responsável pela introspecção, por conectar nossas memórias, simular cenários futuros e, o mais importante, O quê? pela criatividade. Sabe aquelas ideias geniais que surgem do nada, no banho ou numa caminhada? É a sua rede de modo padrão trabalhando. Caramba. Ela faz conexões inesperadas entre informações que já estavam lá. O silêncio e o tédio não são tempo perdido. São o terreno fértil onde as grandes ideias nascem. Então, ao preencher cada segundo livre, a gente está bloqueando um dos nossos processos cognitivos mais poderosos. Ironia do destino, né? Nossa, isso muda tudo.
O tédio é tipo levar o cérebro para um spa. É uma ótima analogia. E raramente permitimos que ele faça esse check-in. Tá, o diagnóstico é claro. Mas tem solução, né? Porque a ideia de desligar tudo não funciona para a maioria das pessoas. Meu trabalho exige que eu esteja conectado. Claro. A solução não é o isolamento digital, mas a intencionalidade. É tomar o controle de volta. E como a gente faz isso? A primeira estratégia é criar blocos de tempo para foco total. 1 ou 2 horas, sem celular, sem e-mail. É para ser tratado com a mesma seriedade de uma reunião. Agendar um tempo para se concentrar. Parece simples, mas é difícil de fazer. Que mais? Redução deliberada de estímulos. Fazer uma faxina nas notificações. Você não precisa saber na hora que alguém curtiu sua foto. Desative tudo que não for essencial. Ser o mestre da sua atenção e não o escravo dos algoritmos. Exatamente. E a tal da meditação, mindfulness, funciona mesmo ou é só modinha? Porque eu já tentei centrar e não pensar em nada, e falhei miseravelmente. É um equívoco comum. Mindfulness não é não pensar em nada. É treinar a habilidade de perceber para onde sua atenção foi e trazê-la de volta. Ah, ok. E sim, funciona. Há evidências robustas de que a prática regular fortalece as áreas do cérebro ligadas ao controle da atenção. É como ir à academia. Um treino para o músculo do foco. Perfeito, você não vai levantar 100 quilos no primeiro dia. Comece com 5 minutos. Gostei. E para o nosso lazer, também tem treino? Tem sim. Consumir conteúdo de formato longo intencionalmente. Em vez de 100 vídeos curtos, escolha ler um capítulo de um livro. Ouça um álbum completo. É reensinar o cérebro a sustentar o foco. Isso. E o mais difícil, fazer pausas reais. No intervalo do trabalho, não troque a tela do computador pela do celular. Dê uma caminhada, olhe pela janela. Deixar a rede de modo padrão, trabalhar um pouco. Exato. E a grande mensagem por trás disso tudo é a neuroplasticidade, certo? Nosso cérebro é moldável. Exatamente. O mesmo cérebro que foi treinado para distração pode ser retreinado para o foco. Exige um esforço consciente, mas é totalmente possível. Então, para a gente amarrar a conversa, o que fica claro é que o mundo digital foi projetado para sequestrar nossa atenção. Mas o custo real não é só perder minutos de trabalho. Não. É perder a capacidade de pensar com profundidade, de refletir, de ter ideias originais. É mais que produtividade. É um ato de autonomia. É pegar o leme da nossa mente de volta. É uma perspectiva que realmente muda o jogo. Sem dúvida. E a análise termina com uma provocação. Diz que a profundidade começa quando a gente decide mergulhar nos nossos próprios pensamentos e não no próximo estímulo. E isso levanta uma questão. Se a atenção é a moeda mais valiosa da nossa economia, como seria projetar um dia, ou talvez só uma hora, em que cada pessoa fosse a única a decidir como gastar essa moeda, sem que nenhum algoritmo fizesse a escolha por ela? O que a gente poderia descobrir nesse espaço de autonomia mental?